Olá, hoje nós vamos apresentar a vocês algumas características que o profissional denominado auditor deve possuir para realizar suas atividades. Então, novamente, os nossos informativos institucionais, data da prova vai ser dia 14/8, sexta-feira. Para achar a média, temos que somar as notas do fórum, das tarefas e da prova. A prova vão ser 4 horas que você terá direito para poder responder 10 questões. Ela vai ser pelo Google, vou enviar o link. E nossa disciplina começou no dia 3 de agosto e vai terminar dia 27 de agosto com aulas, videoaulas, todo dia à noite. Revisando, o que é a controladoria? Então, nós começamos na aula 1 falando da controladoria, que é um departamento da organização que é responsável por gerenciar economicamente, por gerar informações sobre a gestão econômica para que a instituição, a organização, possa ver se os resultados planejados foram alcançados. Esse departamento chamado controladoria, então ele vai avaliar os programas e os resultados, comprovar a legalidade das ações, analisar a aplicação dos recursos, controlar o patrimônio, prevenir e combater a corrupção, prestar contas dos resultados, aperfeiçoar os instrumentos de controle e de planejamento e validar as informações e registros através da auditoria. Na nossa segunda aula, nós falamos que para que esse departamento de controladoria pudesse realizar o seu controle de forma efetiva, é necessário que ele conheça quais são as crenças e valores estabelecidos pelos gestores, que a gente chama isso de modelo de gestão, e que ele conheça também o planejamento, os planos elaborados pela instituição e como que eles estão sendo executados. Além de conhecer o modelo de gestão, ele tem que conhecer os sistemas de informações que a empresa possui no aspecto contábil, de custo, de patrimônio, de controle interno e o fiscal também, ou outros sistemas que ela possui. Na nossa terceira aula, falamos sobre o controle interno, que é um departamento, é um setor da empresa que possui diretrizes próprias para fiscalizar se as atividades estão acontecendo de maneira correta ou não. Então, o seu objetivo maior é proteger o patrimônio, avaliar os resultados, comprovar a legalidade dos atos e acompanhar na prestação de contas. Portanto, o papel deste departamento chamado controle interno é orientar e verificar se há erros e, se houver, solicitar suas correções. Levando em consideração os seus objetivos, a responsabilidade desse departamento é conferir os atos praticados, alertar, orientar, instruir, cobrar providências, e toda vez que ela for fazer orientações, deverá ser por escrito, de maneira formal. E esse departamento de controle interno vai analisar o próprio controle administrativo e o controle contábil. Na quarta aula, nós falamos que devemos avaliar esse departamento de controle interno para que nós possamos identificar se todos os instrumentos e todas as ações que esse departamento realiza, se eles estão gerando os resultados, se eles estão realmente contribuindo para que a empresa possa diminuir os seus erros, seus desperdícios e economizar. E o que a gente vai avaliar lá nesse departamento? O próprio ambiente, suas diretrizes, suas políticas e os procedimentos que esse departamento adotou para controlar as atividades realizadas pela organização. E essa avaliação é feita através de um questionário que se faz perguntas aos diversos setores para que a gente possa saber se o que foi definido nas diretrizes do controle interno, se estão sendo seguidas ou não. E aí, de posse dessas informações, dessas evidências, emite-se, então, um relatório falando sobre a adequação ou não dos procedimentos de controle interno na instituição. Na aula 5, nós mostramos alguns exercícios no aspecto de falar do conceito e finalidade da controladoria, das funções do controle e do conceito e dos objetivos do controle interno.
Na aula 6, nós falamos da auditoria, destacando que a auditoria pode ser realizada na esfera privada ou na esfera pública, ela pode ser feita por próprios funcionários da empresa, que é a interna, ou por externos, que é a auditoria externa, e essa auditoria ela pode ter como objetivo a parte contábil financeira, ou ela pode ter como objetivo maior auditar a parte operacional da instituição, que são as suas políticas e o desempenho operacional. Na aula 7, nós solicitamos que vocês assistissem um vídeo que fala sobre a estrutura do relatório de auditoria e que expressões nós devemos evitar ao escrever esse relatório. E hoje nós vamos falar sobre o auditor. Quem é essa pessoa? Então, é um profissional que vai dizer se é verdadeiro ou falso todos os registros, todas as informações que a empresa apresentou dentro de um determinado período. Quando que o auditor surgiu? Essa pessoa surgiu quando as empresas se diversificaram e foram instaladas em diversos outros municípios, estados ou outros países. E aí, para que o gestor soubesse o que realmente estava acontecendo nessas outras entidades, ele precisava de uma pessoa ir lá, verificar o que estava acontecendo, para evitar que fraudes acontecessem e que não fossem reportadas, informadas para a matriz. Então, a matriz contrata um profissional para fiscalizar as suas filiais. Esse profissional envia um relatório para a matriz dizendo se o que está sendo feito nas filiais está correto ou está errado, se tem fraude, se tem erro, se tem desperdício ou não. Então, foi assim que surgiu esse profissional chamado auditor. Uma pessoa de fora que vai verificar se o que está acontecendo nas filiais se está correto ou não, para poder garantir os direitos, os investimentos realizados pelos sócios, pelos acionistas. Que tarefas, então, esse profissional executa? Ele confirma a eficiência do controle interno, ele verifica a solidez econômica e financeira da empresa, ele examina a veracidade de toda a documentação, ele gera informações falando sobre o retorno que o investidor tem em relação ao capital que ele investiu, ou informações para que a população, a comunidade, saiba exatamente que ações o poder público está realizando. Ele comprova também se a aplicação dos recursos estão sendo feitas de maneira lícita ou não. Que benefícios temos, então, de ter um profissional realizando essas tarefas numa organização? Primeiro, os colaboradores, os servidores, vão trabalhar mais preocupados, com maior zelo, porque eles vão ser fiscalizados. Provavelmente, os erros vão diminuir na execução dos serviços e a prestação de contas ela vai ficar mais transparente, mais clara, mais precisa. Haverá segurança para quem está investindo para a comunidade, porque ela vai saber exatamente o que aquela organização está realizando e como está realizando, e o gestor pode ter mais certeza de que as suas metas estão sendo cumpridas. Quais são os tipos de auditores? Nós temos 3, independente, interno e do serviço público. O auditor independente é aquele que trabalha de forma autônoma, e só que para ele fazer isso, ele tem que estar aprovado em um exame, ele tem que comprovar 5 anos de experiência no mínimo, tem que ser contador, tem que estar registrado no Conselho de Classe e na Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, e tem que ter um escritório, tem que ter um CNPJ. Ele pode trabalhar tanto para pessoa jurídica pública, como também para pessoa jurídica privada. E a sua remuneração vai depender da quantidade de horas que ele estabelecer para realizar aquele serviço. O auditor interno é um funcionário da empresa, a condição para ele realizar essa profissão é ser contratado pela empresa e ter conhecimento na área de auditoria e da própria empresa. Ele vai trabalhar dentro de uma empresa,
e o salário é o que estiver no plano de cargo e salário daquela empresa, é o valor do contrato estabelecido. E o auditor do serviço público, ele é um funcionário público, a condição para ele exercer essa função é ter sido aprovado em um concurso público, ele vai trabalhar só na esfera pública, federal, municipal e estadual, e o seu salário é o que está previsto no plano de cargos e salário daquela categoria. E quais são as condições para que a gente possa ser um auditor? Então, nós temos que atender 3 condições: a da pessoa física do auditor, as condições materiais de infraestrutura do local onde ele vai trabalhar e as condições que ele tem que ter em suas mãos para iniciar o seu trabalho. Então, em relação às condições materiais, que é o ambiente onde ele vai atuar, ele deve ter toda a sua infraestrutura necessária, como mesas, equipamentos, sistemas e material de consumo. Em relação ao local onde ele vai prestar o serviço, é necessário que essa organização dê acesso a ele a todos os documentos e a todos os seus relatórios econômicos e financeiros. E em relação à pessoa do próprio profissional, ele tem que atender às condições legais, culturais, técnicas, intelectuais, morais e cívicas. Em relação à condição legal, ele tem que ter passado no exame de qualificação técnica, tem que comprovar a experiência, tem que ser contador, tem que estar registrado no conselho de classe na CVM, tem que ter um escritório, tem que ter um CNPJ, e ele tem que fazer cursos constantemente, que é a educação continuada. Em relação à condição cultural, ele deve ter conhecimentos em diversas áreas: português, inglês, matemática, administração, direito tributário e comercial, dentre outros, e principalmente o da contabilidade, que é a condição técnica para que ele possa exercer a sua profissão. Entender de contabilidade e saber escrever e saber falar o que ele identificou durante a sua avaliação. Como condição intelectual, ele tem que ser bastante observador, estudioso e pesquisador. Em relação à condição de classe, de integração profissional, ele tem que respeitar a classe, tem que estar registrado no conselho, ele tem que gostar da profissão e tem que ser independente. Em relação à condição cívica, ele tem que ser respeitador, educado, tolerante, obedecer à legislação. Então, ele tem que ter um relacionamento adequado com as demais pessoas com as quais ele vai avaliar. Em relação à condição moral, ele tem que ser imparcial, não pode demonstrar gostar, ter vínculo com alguém, ele tem que ser completamente imparcial no seu julgamento, tem que ser justo, íntegro e idôneo. Em relação à condição ética, ele tem que obedecer às normas da profissão de auditoria, as normas de contabilidade e mais o código de ética do profissional. Como condição de educação continuada, ele tem que comprovar anualmente que ele está se especializando, fazendo cursos, participando de seminários ou de congressos. E como que esse auditor pode executar a sua função? Ele pode trabalhar em conjunto com outro auditor, suas responsabilidades serão divididas. Ele pode trabalhar sozinho, ou seja, ele sozinho será responsável por todo o serviço, mesmo que ele utilize de assessores, ou através de uma empresa de auditoria. Se ele for trabalhar através de uma empresa de auditoria, essa empresa tem que ter um contrato. Esse contrato tem que ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade, na Comissão de Valores Mobiliários e no cartório, porque essa empresa vai ser uma empresa de prestadora de serviços de auditoria. E os seus sócios devem ser contadores. Só que para ele exercer essa profissão, esse profissional tem que obedecer certos princípios. Ele tem que ser independente, ou seja, relatar os fatos da maneira como aconteceu. Ele tem que ser imparcial, não pode beneficiar ninguém dentro da organização. Ele tem que ter eficiência, porque ele tem que mostrar que ele tem conhecimento técnico para realizar aquela atividade. Ele tem que ser íntegro, tudo tem que estar documentado e registrado, e ele tem que ter o sigilo, a confidencialidade,
porque ele vai manusear com todas as informações e relatórios da instituição, então ele não pode repassar essas informações para terceiros. Quais são os impedimentos? O que impede você de não poder fazer a auditoria? Primeiro, é se você for parente do sócio daquela empresa que você vai auditar, se você for parente do contador ou do administrador da empresa que você vai trabalhar para ela. Aí você está impedido, não poderá aceitar o serviço. Se você já tiver trabalhado lá nos últimos 2 anos, você também não pode executar o serviço de auditoria naquela empresa. Se você já foi sócio ou é sócio da empresa que vai ser auditada, você também não pode fazer auditoria sobre ela. E se você tiver algum interesse financeiro naquele negócio, você não pode auditar aquela empresa. E aí, o auditor independente, que é esse autônomo, na sua carreira, ele pode ser denominado de assistente, de sênior, de gerente ou de sócio. E se você é um auditor independente, interno, que trabalha dentro de uma empresa, você pode ser classificado como júnior, como pleno, sênior ou gerente. Sempre o primeiro é o inexperiente, aquele que está começando na atividade agora. Ele vai fazer serviço de contagem, de validação de conferência de documentos. O pleno já começa a elaborar o plano de auditoria, estabelece alguns testes, executa alguns testes. O sênior, ele valida tudo que o pleno e o júnior fez e, ao mesmo tempo, ele mantém contatos com o cliente, estabelece toda a rotina da auditoria que vai ser executada. E o gerente é aquele que vai se responsabilizar por tudo e vai acompanhar todos os trabalhos executados. Então, essas são as características, funções e benefícios de termos um auditor numa organização. Espero que você responda a pergunta do fórum e as tarefas online. E, tendo dúvidas, responda lá na enquete. Bons estudos!